Você já teve a sensação de que seus olhos enxergam algo que ninguém ao seu redor consegue ver? E por um segundo, o seu coração dispara, como se o céu tivesse encostado na terra. Porque eu preciso te dizer uma coisa com toda a seriedade. Isso pode não ser imaginação, não pode ser ansiedade, não pode ser só coisa da sua cabeça. Pode ser um sinal de que Deus colocou em você um dom que muitos querem, poucos entendem e quase ninguém sabe como proteger. Talvez você esteja aqui porque, em algum momento, você percebeu detalhes espirituais que outras pessoas ignoraram. Você entrou em um ambiente e sentiu um peso, uma opressão, uma inquietação, mesmo quando estava tudo normal por fora. Você conversou com alguém e, por trás do sorriso, percebeu que havia dor, mentira, medo ou uma batalha silenciosa acontecendo. Você sonhou com algo e depois aconteceu, ou teve um aviso no coração, aquela certeza profunda, sem explicação lógica, e você não conseguiu ignorar. E aí você se perguntou: o que está acontecendo comigo, Senhor? Porque eu vejo coisas que ninguém vê. Porque eu sinto antes de acontecer. Será que eu estou ficando confuso? Ou será que o Espírito Santo está tentando me mostrar algo? Escuta com calma, porque nos próximos minutos Deus pode alinhar peças dentro de você que estavam espalhadas há anos. Existe um segredo espiritual, um poder de discernimento, uma sensibilidade que poucos conhecem. E quando você aprende a reconhecer esse dom, e principalmente a conduzi-lo do jeito certo, algo começa a mudar dentro de você. Você para de se culpar por ser diferente. Você para de achar que está exagerando. Você entende por que certas pessoas se afastaram, por que alguns ambientes te drenam, por que certas conversas te deixam inquieto, por que você percebe o que não é dito. E mais do que isso, você descobre como transformar esse dom em direção, proteção, intercessão e propósito. Porque dom sem direção vira peso, mas dom com o Espírito Santo vira instrumento de Deus. E eu preciso falar isso com muito amor, mas também com muita firmeza. Há pessoas que carregam um dom de visão espiritual e passam a vida inteira sofrendo por não saber nomear o que sentem. Elas acham que é fraqueza, acham que é instabilidade emocional, acham que é trauma. E sim, a nossa alma influencia, a nossa história pesa, o nosso corpo responde, mas existe algo que a ciência, quando é honesta, também confirma. O ser humano é capaz de perceber sinais sutis antes de formular pensamentos conscientes. Pesquisas sobre percepção e atenção mostram que o cérebro capta padrões no ambiente, microexpressões no rosto, mudanças no tom de voz e reage antes da mente explicar. Agora imagine isso. Quando essa capacidade natural é tocada, purificada e guiada pelo Espírito Santo, o que era apenas percepção vira discernimento, o que era apenas intuição vira direção, o que era apenas sensibilidade vira alerta espiritual. E é por isso que tanta gente espiritual, de verdade, parece ver antes, porque não é magia, é treinamento de coração, é oração, é intimidade, é obediência, é Deus afinando os sentidos de quem se coloca no altar. Mas atenção, existe um perigo silencioso aqui. Quando alguém tem esse tipo de dom e não aprende a guardá-lo, essa pessoa pode se tornar presa fácil para medo, paranoia, orgulho espiritual ou até manipulação. Porque nem toda sensação é revelação, nem todo sonho é mensagem, nem toda impressão é profecia. E é exatamente por isso que este estudo é tão necessário. Hoje, você vai aprender a reconhecer sinais reais de visão espiritual, como a Bíblia descreve, como os servos de Deus viveram, e como você pode confirmar isso na presença do Senhor, sem cair em enganos, sem se perder em emoções, sem se confundir com vozes internas. Você vai entender por que Deus permite que alguns enxerguem antes. E por quê, às vezes, Ele te mostra coisas que você não pode contar para todo mundo.
Talvez você esteja cansado de carregar esse peso sozinho. Você se cala porque tem medo de ser julgado. Você evita falar porque já te chamaram de exagerado, de sensível demais, de maluco ou até de místico. Você vive entre dois extremos, ou ignora o que percebe e depois se arrepende, ou fica tentando interpretar tudo e perde a paz. Mas hoje, Deus vai te dar equilíbrio. E quando o céu te dá equilíbrio, Ele também te dá firmeza. E quando Ele te dá firmeza, Ele também te dá paz. Uma paz que não depende do ambiente, depende da presença. Agora, antes de continuar, eu quero fazer algo que parece simples, mas é espiritual. Se você sente que Deus está falando com você, se você quer confirmar o que o Senhor tem colocado no seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase curta, como um marco de fé, como um sinal de unidade, como quem diz: eu estou presente, eu creio, eu estou buscando. Comente agora: paz do Senhor. Escreva com calma e enquanto você escreve, faça isso como oração. Senhor, se há algo que eu preciso enxergar, abre os meus olhos, mas também guarda o meu coração. E eu quero te pedir mais uma coisa. Se este canal tem sido um apoio espiritual para você, se em algum momento essas palavras foram abrigo quando você não tinha uma igreja próxima ou alguém para orar com você, então se inscreva, curta este vídeo, porque cada gesto seu aqui fortalece uma corrente de fé. Muitas pessoas chegam até aqui buscando sinais de Deus, tentando entender o que o Senhor está dizendo em meio ao caos. Quando você participa, você ajuda essa mensagem a alcançar quem está precisando desesperadamente de direção. Respire fundo agora, porque o estudo vai começar. Quando Deus abre olhos invisíveis, a experiência de Eliseu. Existe um momento na Bíblia que revela algo profundo sobre visão espiritual. Está registrado na história do profeta Eliseu, quando o exército inimigo cercou a cidade onde ele estava. O servo de Eliseu acordou cedo, saiu, olhou ao redor e viu cavalos, carros de guerra, soldados por todos os lados. Ele entrou em pânico. O coração disparou. O medo tomou conta. Aos olhos naturais, estava tudo perdido. Mas Eliseu respondeu com uma calma que não vinha da lógica humana. Ele disse algo que parece loucura para quem só enxerga o visível. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então ele orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do servo. E ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Perceba, a realidade espiritual já estava ali. Não foi criada no momento da oração. Já existia. O que mudou foi a capacidade de enxergar. Talvez o primeiro grande sinal de que você tem o dom de visão espiritual é este. Você percebe que há mais acontecendo do que aquilo que seus olhos físicos mostram. Você sente que existe uma camada invisível influenciando a visível. Você entra em situações que para os outros parecem apenas circunstâncias, mas para você existe algo mais profundo acontecendo. Mas atenção, Eliseu não vivia em pânico. Ele não era dominado pelo medo do invisível. Pelo contrário, ele tinha paz. Isso é essencial. O verdadeiro dom de visão espiritual não gera desespero constante. Ele gera consciência acompanhada de confiança. Se aquilo que você sente te aproxima da oração, te leva a depender mais de Deus, te torna mais humilde, é sinal de alinhamento. Agora, pense comigo. O servo viu o exército inimigo primeiro. A visão natural sempre reage antes. O medo é imediato. Mas quando Deus abre os olhos espirituais, a perspectiva muda. A neurociência explica que o nosso cérebro tende a focar primeiro na ameaça. É um mecanismo de sobrevivência. Porém, quando a mente é treinada na fé,
Quando a oração se torna prática constante, há uma reorganização interna. A fé passa a mediar a interpretação da realidade. E é exatamente isso que acontece com quem carrega visão espiritual saudável. Você pode até perceber o perigo, mas também percebe a proteção. Você pode sentir o peso, mas também discerne a presença de Deus sustentando. Se você já viveu momentos em que todos ao seu redor estavam desesperados, mas dentro de você havia uma certeza silenciosa de que Deus estava no controle, isso não é coincidência. Pode ser sinal de que seus olhos espirituais foram treinados pela intimidade, mas existe algo ainda mais profundo aqui. Eliseu não pediu para que todos vissem. Ele pediu que o servo visse. Nem todo mundo ao seu redor terá a mesma percepção que você. E isso pode te fazer sentir isolado, pode te fazer duvidar de si mesmo. Mas visão espiritual não é para exibição, é para sustentação, é para intercessão, é para estratégia. E talvez você esteja cercado por situações que parecem maiores do que você. Talvez existam batalhas invisíveis ao seu redor que você sente, mesmo que ninguém comente. Mas assim como naquela manhã, existe um exército celestial que você não vê completamente, mas que está posicionado. O primeiro sinal, então, não é ver anjos, não é ter experiências espetaculares, é ter percepção espiritual acompanhada de paz. É saber que existe algo além e confiar que Deus está agindo mesmo quando os outros não percebem. Se isso ressoa dentro de você, continue, porque há outros sinais que a palavra revela, e cada um deles pode estar descrevendo exatamente a sua caminhada. Discernindo espíritos. Quando o invisível se revela no interior, existe um dom mencionado pelo apóstolo Paulo, que muitas vezes passa despercebido, mas que está diretamente ligado à visão espiritual. Em sua carta à igreja de Corinto, ele fala sobre o discernimento de espíritos, não como algo místico e descontrolado, mas como uma manifestação do Espírito Santo para edificação, proteção e direção do corpo de Cristo. Discernir espíritos não é achar defeito nas pessoas, não é suspeitar de tudo, não é viver desconfiado, é perceber a fonte por trás da manifestação, é enxergar além da superfície, é entender se algo nasce de Deus, da carne ou de influência espiritual contrária. Talvez você já tenha vivido isso sem saber nomear. Você escuta uma palavra aparentemente bonita, mas algo dentro de você não se aquieta. Você presencia uma atitude aparentemente correta, mas sente incoerência. Você entra em um ambiente onde todos dizem que está tudo bem, mas seu espírito percebe tensão, competição, inveja ou opressão. Isso não significa que você é crítico demais. Pode ser um sinal de discernimento. Há um episódio marcante no ministério do apóstolo Paulo. Em determinada cidade, uma jovem começou a segui-lo, declarando que ele era servo do Deus Altíssimo. As palavras eram verdadeiras, mas a origem não era. Paulo discerniu que por trás daquela declaração, aparentemente correta, havia uma influência espiritual errada. Ele não reagiu à frase, reagiu à fonte. Perceba a profundidade disso. Nem tudo que parece certo é. Nem tudo que soa espiritual vem do Espírito Santo. E é aqui que muitos se confundem, porque a visão espiritual não se guia apenas por palavras, mas por testemunho interior. A ciência mostra que nosso cérebro capta micro-incongruências, pequenas diferenças entre expressão facial, tom de voz e conteúdo verbal, antes mesmo de processarmos racionalmente. Isso se chama processamento implícito. Agora, imagine quando essa capacidade natural é alinhada com uma vida de oração constante. O Espírito Santo utiliza aquilo que ele mesmo criou em você para te alertar. Mas aqui está o ponto central. Discernimento verdadeiro não produz arrogância,
produz responsabilidade. Se você percebe algo errado em alguém, não é para se sentir superior, é para interceder, é para vigiar, é para se posicionar com sabedoria. Quem tem visão espiritual amadurecida não expõe, não humilha, não sai anunciando impressões. Guarda no secreto, leva em oração, espera a confirmação. Talvez você tenha sido chamado de desconfiado. Talvez já disseram que você complica demais as coisas. Mas no fundo, você sabe quando algo não está alinhado. E muitas vezes, o tempo confirma aquilo que você sentiu no primeiro instante. Isso não é para inflar seu ego, é para ajustar sua postura. Porque quando alguém tem discernimento e não sabe administrar, corre dois riscos perigosos. O primeiro é o medo, começar a enxergar ameaça em tudo. O segundo é o orgulho, achar que sempre está certo. O equilíbrio vem quando você entende que discernimento é ferramenta, não identidade. Seu valor não está em ver mais que os outros. Seu valor está em obedecer ao que Deus mostra. Outra marca do discernimento espiritual verdadeiro é a coerência com a palavra. O Espírito Santo nunca contradiz aquilo que já foi revelado nas Escrituras. Se algo que você percebe te leva a atitudes contrárias ao caráter de Cristo, não é discernimento, é emoção. E aqui vai uma pergunta profunda. Quando você sente algo no ambiente, isso te leva a orar ou a julgar? Te leva a buscar confirmação na presença de Deus ou a comentar com outras pessoas? A resposta revela o nível de maturidade da sua visão espiritual. Discernir é como ajustar o foco de uma lente. No início, tudo parece embaçado, mas quanto mais você se aproxima da luz, mais claro fica. E a luz é Cristo. Talvez você esteja percebendo agora que algumas experiências do seu passado não eram exagero. Talvez você comece a entender por que certas situações te causavam inquietação antes mesmo de se tornarem problema visível. Mas há outro sinal ainda mais delicado, algo que envolve não apenas ambientes e palavras, mas o mundo dos sonhos e das revelações noturnas. E quando Deus fala na madrugada, o impacto pode ser ainda mais profundo. Quando Deus fala em sonhos, o alerta que vem na madrugada. Existe um território espiritual que muitos ignoram, mas que a Bíblia trata com seriedade e equilíbrio. O tempo da noite. Enquanto o corpo descansa, a mente desacelera, as defesas racionais diminuem e o espírito fica mais sensível. E é nesse ambiente silencioso que, ao longo das Escrituras, Deus escolheu falar com homens e mulheres que tinham um coração atento. Não estamos falando de qualquer sonho, não estamos falando de confusão mental ou fruto de ansiedade. Estamos falando daqueles sonhos que têm peso, que ficam gravados, que não se dissolvem ao acordar, que vêm acompanhados de uma impressão profunda, quase como se o céu tivesse deixado uma marca. Um exemplo marcante é a história de José, filho de Jacó. Desde jovem, ele recebia sonhos que revelavam algo além do presente. Sonhos que falavam de destino, de autoridade, de um futuro que ainda não era visível. Aqueles sonhos não eram fantasia infantil, eram sementes de propósito. Mas perceba algo importante. Os sonhos de José não vieram para exibição, vieram para preparação. E antes que se cumprissem, ele enfrentou rejeição, traição, prisão, silêncio. Talvez um dos sinais de que você carrega a visão espiritual seja exatamente esse. Deus te alerta em sonhos, não apenas sobre você, mas sobre situações, pessoas, decisões. Você acorda com uma clareza difícil de explicar. Às vezes é simbólico, às vezes é direto, mas sempre carrega uma impressão que não parece comum. A neurociência confirma que durante o sono, especialmente na fase chamada movimento rápido dos olhos, o cérebro reorganiza memórias, emoções e percepções acumuladas. Ele conecta padrões que durante o dia passam despercebidos. Agora imagine isso sendo tocado pelo Espírito Santo. Aquilo que era apenas reorganização mental pode se tornar revelação direcionada.
Mas atenção, nem todo sonho é mensagem. A própria Bíblia ensina prudência. O coração humano é fértil em imaginação. O medo pode gerar imagens. O desejo pode criar narrativas. O trauma pode se manifestar simbolicamente. Por isso, a visão espiritual madura sempre passa pelo filtro da palavra e da oração. Existe uma diferença clara entre sonho emocional e sonho espiritual. O sonho emocional deixa confusão. O sonho espiritual deixa direção. O sonho emocional gera ansiedade. O sonho espiritual produz sobriedade. Mesmo quando traz alerta, ele conduz à intercessão, não ao desespero. Outro ponto importante, quando Deus fala em sonho, muitas vezes ele confirma depois. Não exige decisão impulsiva. Ele repete, reforça, alinha circunstâncias. O Espírito Santo não é autor de precipitação. Ele é Deus de ordem. Talvez você já tenha sonhado com situações que dias depois começaram a acontecer. Talvez tenha sentido no sonho um chamado para orar por alguém e depois descobriu que aquela pessoa estava enfrentando algo difícil exatamente naquele momento. Isso não é para te assustar, é para te posicionar. Porque quem recebe alerta espiritual também recebe responsabilidade. E aqui está o cuidado. Pessoas que têm essa sensibilidade noturna e não sabem administrá-la podem cair em dois extremos perigosos. O primeiro é ignorar tudo e endurecer o coração. O segundo é viver refém de interpretações constantes, tentando decifrar cada detalhe como se fosse código oculto. O equilíbrio está na intimidade. Você acorda, ora, apresenta ao Senhor, pede confirmação, espera. Se é dele, permanecerá. Se não é, se dissipará. Há algo profundamente bíblico nisso. Deus escolheu falar a José, esposo de Maria, em sonhos, alertando-o sobre perigos iminentes e dando instruções claras. Em momentos decisivos, o aviso veio enquanto ele dormia. Isso mostra que o Senhor pode usar qualquer fase da sua vida, inclusive o descanso, para te direcionar. Se você percebe que sua vida espiritual não se limita ao tempo acordado, se já recebeu direção na madrugada, se acordou com uma convicção que mudou decisões, isso pode ser um sinal legítimo de visão espiritual. Mas existe outro aspecto ainda mais sutil. Não envolve sonhos nem manifestações extraordinárias. Envolve a capacidade de perceber o estado espiritual das pessoas apenas ao ouvi-las falar. E quando isso acontece, você entende que seus ouvidos também foram treinados para enxergar. Quando você escuta além das palavras, a sensibilidade que revela o coração. Existe uma forma de visão espiritual que não passa pelos olhos, passa pelos ouvidos. Não é enxergar imagens, não é ter sonhos, não é sentir atmosferas densas. É perceber, enquanto alguém fala, aquilo que não está sendo dito. É captar a vibração por trás da frase. É identificar a dor escondida no meio do riso. Na Bíblia, vemos isso de maneira clara no encontro de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço. Ela veio buscar água como em qualquer outro dia. A conversa começou simples, cotidiana, mas enquanto ela falava, Jesus via além. Ele enxergava a história por trás da postura, a carência por trás da ironia, a sede espiritual por trás da rotina. Ele não reagia apenas às palavras, ele respondia ao coração. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Alguém te conta uma boa notícia, mas seu espírito percebe inquietação. Alguém diz que está tudo bem, mas você sente fragilidade. Às vezes, você ora por alguém sem que a pessoa tenha pedido, e depois descobre que exatamente naquele momento ela estava enfrentando uma crise silenciosa. Isso não é invasão, é sensibilidade espiritual. A psicologia reconhece que seres humanos captam microexpressões faciais, variações mínimas no tom de voz, pausas imperceptíveis na fala.
O cérebro interpreta esses sinais antes mesmo que a consciência racional formule um pensamento. Isso explica por que, às vezes, você sabe que algo não está certo sem conseguir explicar. Mas quando essa habilidade natural é consagrada ao Senhor, ela se transforma em instrumento de cuidado. Você não escuta para julgar. Você escuta para interceder. Você não percebe para acusar. Você percebe para amar melhor. Jesus demonstrava isso constantemente. Ele sabia quando alguém o seguia por interesse. Sabia quando a multidão buscava apenas milagre e não transformação. Sabia quando a fé era genuína. Ele enxergava motivações. Se você tem facilidade em perceber intenções ocultas, se sente quando uma conversa tem manipulação disfarçada, se identifica quando uma palavra tem raiz de inveja ou de medo, pode ser um sinal de visão espiritual. Mas existe um detalhe crucial: essa sensibilidade não pode se tornar julgamento automático. Porque o mesmo dom que te permite perceber dor pode te fazer interpretar errado se estiver contaminado por experiências passadas. Aqui entra a importância da cura emocional. Quanto mais feridas não tratadas, mais distorcida pode ficar a percepção. O cérebro humano tende a projetar memórias antigas sobre situações novas. Por isso, visão espiritual saudável exige coração tratado. Talvez você já tenha percebido algo corretamente, mas reagido de forma precipitada. Ou talvez tenha sentido algo e ficado em silêncio, esperando confirmação. O segundo caminho é sempre mais seguro. Outra característica dessa sensibilidade é que ela costuma vir acompanhada de compaixão. Quando você percebe a fraqueza de alguém, seu primeiro impulso é orar, não expor. É proteger, não confrontar imediatamente. Isso é sinal de maturidade. Há pessoas que enxergam falhas e se tornam críticas. Mas quem tem visão espiritual genuína enxerga fragilidade e se torna intercessor. Se você se reconhece nisso, não se sinta estranho, não se sinta deslocado. Você não está lendo mentes, você está discernindo atmosferas emocionais e espirituais com auxílio do Espírito Santo. E talvez isso explique por que algumas conversas te deixam esgotado. Porque você não ouve apenas com os ouvidos, você processa no espírito. Mas ainda existe outro sinal profundo. Algo que acontece quando você entra em determinados ambientes e seu corpo reage antes da sua mente entender. Uma mudança no ar, um peso inexplicável, uma inquietação que não combina com a aparência externa. E quando isso acontece, é como se o invisível estivesse tentando chamar sua atenção de forma silenciosa. Quando o ambiente fala, sensibilidade espiritual a lugares e atmosferas. Há momentos em que você entra em um lugar aparentemente comum e algo dentro de você muda. Não houve palavra agressiva, não houve discussão, não houve sinal visível de conflito, mas o seu corpo reage, sua respiração altera, seu coração fica atento, uma sensação de peso ou às vezes de paz profunda invade sem explicação lógica. Isso não é coincidência, pode ser um dos sinais mais claros de visão espiritual. Na Bíblia, vemos um episódio marcante envolvendo Daniel. Ele foi levado para a Babilônia, um ambiente completamente diferente de sua terra, cultura e fé. A atmosfera ali era de idolatria, orgulho, poder humano exaltado. Mesmo jovem, Daniel percebeu que aquele ambiente poderia contaminar sua identidade espiritual. Por isso, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Perceba, antes mesmo de qualquer confronto explícito, houve discernimento de ambiente. Ele entendeu que o lugar tinha influência. Ambientes carregam história, carregam decisões tomadas ali, carregam palavras liberadas. A ciência reconhece que o cérebro humano responde a estímulos sutis do espaço físico, iluminação, sons quase imperceptíveis, postura das pessoas, organização, energia social.
Tudo isso influencia o sistema nervoso. O corpo reage antes da mente formular uma análise consciente. Agora, imagine isso aliado a uma vida de oração. O Espírito Santo pode usar essa percepção para te alertar. Talvez você já tenha entrado em um lugar onde todos diziam que era normal, mas seu espírito ficou inquieto. Ou, ao contrário, você chegou em um ambiente simples, humilde, e sentiu uma paz que não se explica. Isso é sensibilidade espiritual. Mas aqui está o ponto delicado. Essa sensibilidade não pode virar rejeição automática de tudo que é diferente, nem paranoia constante, nem isolamento. A visão espiritual madura não cria medo de lugares. Ela cria sabedoria sobre como se posicionar neles. Daniel não fugiu da Babilônia. Ele viveu lá, trabalhou lá, influenciou lá, mas manteve seu coração alinhado. Ele sabia onde estava, mas sabia a quem pertencia. Se você percebe atmosferas, isso não significa que deve se afastar de todos os ambientes. Significa que precisa entrar preparado, orando antes, vigiando durante, intercedendo depois. Outra característica importante, quando a sensibilidade é genuína, ela não se limita a perceber o negativo. Você também sente quando Deus está presente de forma especial. Você entra em um culto e antes da música começar já sente reverência. Você visita alguém e percebe que aquele lar é guardado pela oração. Você conversa com alguém e sente pureza, integridade, transparência. Visão espiritual não é radar de trevas apenas, é percepção da luz também. Há pessoas que só percebem peso, mas quem tem dom equilibrado também reconhece ambientes de paz. Isso fortalece a fé. Se você já viveu situações em que decidiu não permanecer em determinado lugar e depois descobriu que ali havia confusão, pecado oculto ou manipulação, talvez o Espírito já estivesse te protegendo antes da revelação pública. E aqui entra algo fundamental. Quando você sente mudança no ambiente, qual é sua reação? Se for medo, algo precisa ser ajustado. Se for oração silenciosa, é maturidade. Porque quem tem visão espiritual não entra em pânico, entra em intercessão. Talvez você esteja começando a entender por que certos espaços te drenam tanto. Você não apenas ocupa o lugar, você percebe o que está por trás dele. Mas existe ainda um sinal mais profundo. Não envolve apenas ambientes externos. Envolve uma inquietação interior quando algo está fora da vontade de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Uma consciência espiritual que acusa antes mesmo que alguém descubra. E quando isso acontece, é como se o Espírito Santo estivesse te impedindo de seguir por um caminho errado. Quando o Espírito te freia, a inquietação que protege. Caminhos existe um tipo de visão espiritual que não se manifesta mostrando algo externo, mas interrompendo algo interno. É quando você está prestes a tomar uma decisão, dizer uma palavra, fechar um acordo, iniciar um relacionamento, aceitar uma proposta e algo dentro de você trava. Não é medo comum, não é insegurança habitual, é uma freada espiritual. Uma inquietação que não grita, mas insiste. Na Bíblia, vemos isso de forma clara na experiência do apóstolo Paulo durante suas viagens missionárias. Em determinado momento, ele tentou seguir para uma região específica, mas o Espírito Santo o impediu. O texto não descreve um anjo visível, nem uma voz audível para todos. Apenas diz que foram impedidos pelo Espírito. Perceba a profundidade disso. Deus não mostrou um perigo visível, não revelou uma emboscada detalhada, apenas bloqueou o caminho. Talvez você já tenha vivido isso. Uma porta que parecia perfeita, mas você não teve paz. Uma conversa que parecia vantajosa, mas algo dentro de você não concordava. Um convite que todos incentivavam, mas sua alma ficou inquieta. Esse é um dos sinais mais importantes de visão espiritual madura. Porque nem sempre Deus revela o que está adiante. Às vezes, Ele apenas sinaliza que não é o momento.
A ciência mostra que o cérebro humano possui mecanismos de antecipação baseados em padrões anteriores. Ele capta pequenas incoerências e inconsistências quase invisíveis e gera uma sensação de alerta antes que a mente consciente formule uma explicação lógica. Essa sensação costuma ser percebida como desconforto físico leve, aperto no peito, tensão no estômago, inquietação difusa. Agora imagine isso quando sua vida está alinhada com oração e palavra. O Espírito Santo pode usar esses mecanismos naturais para te proteger. Mas aqui está o ponto crucial. Inquietação espiritual verdadeira não gera confusão prolongada. Ela aponta direção. Pode até não explicar tudo, mas deixa claro que você deve esperar. Se você sente algo que te impede de avançar, a pergunta não deve ser, por que estou com medo? A pergunta deve ser, Senhor, isso vem de ti? Muitos ignoram essa freada interior por pressão externa. Querem agradar pessoas, querem aproveitar oportunidades, querem provar que não são sensíveis demais. E depois enfrentam consequências que poderiam ter sido evitadas. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que ignorou esse alerta e depois percebeu que deveria ter escutado. Não use isso para se culpar. Use como aprendizado. Visão espiritual também é capacidade de parar. Existe algo poderoso nisso. O mundo valoriza rapidez, impulso, resposta imediata. Mas quem tem sensibilidade espiritual entende o valor da pausa. O Espírito Santo não é apressado, ele é preciso. Outra característica desse freio espiritual é que ele costuma vir acompanhado de paz quando você obedece. Mesmo que a decisão pareça ilógica para os outros, quando você escolhe esperar, algo dentro de você se alinha. Isso é confirmação. E observe algo importante. Paulo foi impedido de ir para um lugar, mas logo depois recebeu direção para outro. Quando Deus fecha uma rota, ele já conhece o próximo destino. Se você tem experimentado bloqueios inexplicáveis, portas que não se abrem apesar de todos os esforços, talvez não seja fracasso, talvez seja redirecionamento. Visão espiritual não é apenas enxergar o que está escondido. É perceber quando não deve avançar. E há um detalhe ainda mais profundo. Às vezes, essa inquietação não é sobre decisões externas. É sobre atitudes internas. Uma palavra que você quase disse. Uma reação que você quase teve. Uma resposta que poderia ferir. E algo dentro de você sussurra não. Essa voz não humilha. Ela orienta. Não acusa de forma destrutiva. Corrige com firmeza e amor. Mas existe um sinal ainda mais delicado que revela maturidade elevada. Não é apenas perceber ambientes, sonhos ou bloqueios. É enxergar processos espirituais antes que eles amadureçam. É identificar sementes quando ainda são pequenas. E quando você começa a perceber sementes, entende que Deus está te chamando para intervir antes da colheita. Quando você enxerga sementes antes da colheita, a percepção dos processos. Existe um nível de visão espiritual que vai além de perceber ambientes, sonhos ou alertas imediatos. É a capacidade de identificar processos ainda no início. É enxergar sementes quando ainda parecem insignificantes. É perceber direções espirituais antes que se tornem destinos consolidados. Na Bíblia, vemos isso de forma clara na vida de Samuel, ainda menino. Quando Deus começou a falar com ele, durante a noite, ele não entendia imediatamente a origem da voz. Precisou de orientação para discernir que era o Senhor chamando. Mas depois que aprendeu a reconhecer, tornou-se alguém que via antes. Ele foi enviado para ungir Davi, enquanto este ainda era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. Todos viam um menino comum. Samuel enxergava um rei em processo. Essa é uma marca poderosa de quem tem visão espiritual.
Perceber o que está se formando antes que fique evidente. Talvez você já tenha notado isso em pessoas. Você conhece alguém e em pouco tempo percebe potencial que ela mesma ainda não reconhece. Ou, ao contrário, percebe inclinações perigosas antes que se tornem hábitos destrutivos. Você identifica orgulho quando ainda está em forma de comentário sutil. Percebe ressentimento quando ainda é apenas silêncio prolongado. Isso é enxergar sementes. A psicologia explica que comportamentos futuros geralmente se desenvolvem a partir de padrões pequenos e repetidos. Pequenas escolhas constroem grandes trajetórias. O cérebro humano é especialista em formar hábitos a partir de repetições discretas. Quem observa atentamente esses padrões consegue antecipar consequências. Quando essa capacidade natural é guiada pelo Espírito Santo, ela se torna ferramenta de prevenção espiritual. Mas aqui está o cuidado. Enxergar sementes não significa arrancá-las à força no tempo errado. Nem significa apontar cada detalhe que você percebe. Existe sabedoria no momento. Existe estratégia no silêncio. Samuel não saiu anunciando a todos que Davi seria rei. Ele obedeceu à direção específica de Deus. Se você percebe processos antes que amadureçam, isso não é para te colocar como juiz, é para te posicionar como intercessor e conselheiro quando for necessário. Outra característica importante: visão espiritual madura enxerga tanto sementes negativas quanto positivas. Você não apenas identifica riscos, você também reconhece chamados. Vê vocações emergindo, percebe crescimento invisível. Talvez você tenha sido aquela pessoa que incentivou alguém quando ninguém mais acreditava, porque você viu algo que os outros ainda não viam. Isso é dom. Mas cuidado com o peso. Enxergar processos pode ser cansativo, porque muitas vezes você percebe o que está se formando e precisa esperar o tempo de Deus agir. Existe algo profundamente espiritual em saber esperar. E há outro detalhe, quando você começa a perceber sementes dentro de si mesmo. Isso é ainda mais profundo. Você identifica orgulho antes que se torne arrogância. Percebe tristeza antes que vire amargura. Nota cansaço espiritual antes que se transforme em frieza. Isso é visão voltada para dentro. Quem enxerga os próprios processos amadurece mais rápido, porque corrige cedo, ajusta cedo, se arrepende cedo. Talvez Deus tenha permitido que você desenvolvesse essa sensibilidade, não apenas para olhar o mundo ao redor, mas para manter seu próprio coração alinhado. E aqui está algo essencial. Visão espiritual sem amor se torna crítica. Mas visão espiritual com amor se torna cuidado antecipado. Se você se reconhece nisso, não é coincidência. Você pode estar sendo chamado para agir antes que situações se agravem, para orar antes que a crise exploda, para aconselhar antes que o erro se consolide. Mas existe ainda um último sinal, talvez o mais profundo de todos. Não é sobre o que você vê nos outros, não é sobre o que percebe nos ambientes, é sobre a clareza que surge quando você está sozinho com Deus. Uma luz interior que revela coisas escondidas no secreto. E quando essa luz acende, você entende que a verdadeira visão espiritual começa na intimidade. Quando a luz acende no secreto, clareza que nasce na intimidade. Existe um nível de visão espiritual que não depende de ambientes, de sonhos, de conversas ou de sinais externos. Ele acontece no secreto, no silêncio do quarto fechado. No momento em que você se ajoelha sem plateia, sem expectativa, sem necessidade de provar nada para ninguém. É ali que a verdadeira clareza começa a nascer. Na Bíblia vemos isso na experiência do profeta Isaías. Ele não estava em batalha. Não estava em meio à multidão. Ele estava no templo e ali teve uma visão da santidade de Deus. Não foi apenas uma revelação sobre o futuro da nação. Foi primeiro uma revelação sobre si mesmo. Ai de mim,
ele disse. A luz que revelou o trono também revelou seu próprio estado interior. Essa é uma marca inconfundível da visão espiritual genuína. Ela começa revelando você para você mesmo. Talvez você já tenha vivido momentos em oração em que, de repente, algo ficou claro. Uma atitude que precisava ser corrigida, uma decisão que precisava ser tomada, um perdão que precisava ser liberado. Não houve voz audível, não houve espetáculo, houve luz interior. A neurociência explica que, quando estamos em silêncio profundo, o cérebro entra em um estado de maior integração entre áreas emocionais e racionais. Isso permite conexões mais amplas, percepções mais organizadas, clareza que não surge no meio da distração. Agora imagine quando esse silêncio é intencionalmente dedicado à presença de Deus. O Espírito Santo ilumina áreas que estavam obscurecidas pelo ruído da rotina. Visão espiritual madura não é apenas perceber o que está fora, é permitir que Deus ilumine o que está dentro. E aqui está algo fundamental. Quando a luz vem do Senhor, ela não expõe para destruir, ela revela para restaurar. A convicção do Espírito Santo é firme, mas não é condenatória. Ela aponta o erro e, ao mesmo tempo, aponta o caminho de volta. Se você percebe que nos momentos de oração, Deus te mostra ajustes específicos, se sente correções claras que depois produzem paz, isso é sinal de intimidade crescente. Isaías, depois da visão, não saiu orgulhoso por ter visto algo sobrenatural. Ele saiu quebrantado e disponível. Eis-me aqui. Essa é outra marca importante. Quanto mais clara é a visão, mais humilde se torna o coração. Se aquilo que você percebe na presença de Deus te torna mais dependente, mais obediente, mais sensível ao próximo, é sinal de autenticidade. Mas há um detalhe profundo. A clareza no secreto muitas vezes prepara você para enfrentar situações públicas. Deus revela antes para que você esteja firme depois. Ele ajusta dentro para que você não desmorone fora. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus tem te mostrado coisas que ninguém mais sabe. Ajustes silenciosos, direcionamentos discretos, correções íntimas. Não despreze isso. É treinamento. Visão espiritual não começa na exposição, começa no altar. E quando alguém aprende a enxergar no secreto, não depende de confirmação constante das pessoas, porque já recebeu alinhamento na presença. Se você sente que seus momentos com Deus têm se tornado mais claros, mais profundos, mais reveladores, isso pode ser o sinal mais forte de todos. Não é espetáculo, é maturidade. E quando a maturidade chega, nasce também responsabilidade. Porque enxergar exige posicionamento, ver exige resposta. Agora que você reconhece esses sinais, percepção de ambientes, discernimento de palavras, alertas interiores, sonhos direcionados, identificação de processos e clareza no secreto, resta uma pergunta essencial. O que fazer com esse dom? Como proteger? Como usar sem se perder? É exatamente sobre isso que precisamos falar ao encerrar. Porque dom sem propósito pesa, mas dom alinhado ao reino transforma vidas. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo com sinceridade e honra no coração. Poucos permanecem até o fim de uma mensagem como esta. Poucos suportam ouvir sobre responsabilidade espiritual. Poucos desejam maturidade mais do que manifestações. E o fato de você estar aqui revela algo sobre o seu espírito. Você não quer apenas sentir, você quer entender. Não quer apenas ver, quer saber como usar o que vê. Isso já é sinal de crescimento. Ao longo desta mensagem, você percebeu que visão espiritual não é espetáculo, não é misticismo descontrolado, não é viver procurando sinais em tudo, é sensibilidade alinhada.
é discernimento com equilíbrio, é percepção guiada pela palavra, é intimidade que gera clareza. Talvez, pela primeira vez, você conseguiu colocar nome em experiências que carregava há anos, sensações que te confundiam, alertas que você não sabia explicar, sonhos que te deixavam inquieto, ambientes que te afetavam sem motivo aparente. Agora você entende. Pode haver um dom sendo lapidado. Mas lembre-se sempre, dom não é troféu, é ferramenta, não é para se sentir superior, é para servir melhor, não é para impressionar pessoas. É para proteger caminhos, interceder por vidas, evitar quedas, alinhar decisões. Se Deus te permite enxergar antes, é porque Ele confia que você saberá orar antes. E aqui está algo essencial. Proteja seu coração. Não compartilhe tudo com todos. Nem toda revelação é pública, nem toda percepção deve ser comentada. Jesus, muitas vezes, operava milagres e orientava silêncio, porque visão espiritual também envolve estratégia. Outra coisa importante, continue estudando a palavra. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais sua percepção se torna segura. A Bíblia é o filtro que impede exageros, é o equilíbrio que protege da confusão. Se você sente que carrega esse dom, faça 3 coisas simples e poderosas. Ore mais do que fala, confirme antes de agir e mantenha a humildade constante. A humildade é a proteção da visão espiritual. Agora eu quero fazer algo especial. Se você realmente chegou até o fim desta mensagem, como sinal de compromisso e maturidade, escreva nos comentários a seguinte frase: meus olhos pertencem ao Senhor. Escreva com intenção, como quem entrega o dom, a sensibilidade, a percepção nas mãos de Deus. Eu quero saber quem são os escolhidos que permanecem até o fim. Quero reconhecer aqueles que não buscam apenas emoção, mas transformação. Se você já é inscrito neste canal, sinta orgulho disso. Você faz parte de uma comunidade que busca profundidade, equilíbrio e crescimento espiritual verdadeiro. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Canais como este são apoio espiritual para muitos que não têm uma igreja próxima, que não têm com quem orar, que precisam de direção em silêncio. Quando você se inscreve, você fortalece essa missão. E se o seu coração desejar ir além, considere se tornar membro do canal. Não é apenas um apoio financeiro, é um investimento no reino. Cada contribuição ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que estão confusas, aflitas, buscando entender o que Deus está falando. Se você já é membro, receba minha gratidão sincera. Você está cooperando com algo que ultrapassa telas e alcança almas. Lembre-se, visão espiritual é responsabilidade. Use-a com amor, use-a com prudência, use-a com submissão ao Espírito Santo. E agora, antes de encerrar completamente, pare por um instante, feche seus olhos onde você estiver. Agradeça ao Senhor pelo dia de hoje. Agradeça pela sensibilidade que Ele colocou em você. Agradeça pela proteção invisível que já te livrou de caminhos errados. Diga, Senhor, se me deste olhos espirituais, ensina-me a usá-los para te honrar. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente, que o Espírito Santo alinhe sua percepção, que seus olhos vejam o que precisa ser visto, e que seu coração permaneça humilde diante da presença. Louve ao Senhor pelo dia de hoje e pela mensagem que Ele acabou de falar ao nosso coração.